Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós temos uma nova live, né, hoje com Rafael Lara. Inédito esse horário, né? Olá, tudo bem? Bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos ver como será a experiência de live nesse horário, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje estamos aqui cedinho, né? Olá, vocês são de onde? Tudo bem? Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver se nosso convidado chegou aqui. Deixa eu colocar aqui o título. De Brumadinho, bem-vindo, Leandro. Muito bom, mineiro aqui. Joelison, bem-vindo. Bem-vindos. Olá, olá, nosso convidado de hoje chegou. Rafael já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Bom Olá, bom dia! dia. Bom dia. Tudo Tudo certo? bem? Tudo bem. Por aí, como estão as coisas? Quente? Ai, não, já Sim. tá amanhecendo quente, né? Isso. E corrido, bem corrido por aí? É uma correria boa, né? Uma correria boa, nada para reclamar. Uma correria saudável, fazendo o que a gente gosta, É isso aí. trabalhando A coisa pelo flui, né, movimento de Rafael? compromisso com a advocacia e nessa caminhada importante que a gente leva aí em prol da advocacia do Estado de Goiás. Isso aí, muito bom, muito bom. Obrigada por ter aceito meu convite, tá, Rafael? Para essa live, muito obrigada por ter despendido esse tempo. Bom dia a todos que eu ainda não cumprimentei. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui nosso bate-papo. Vamos lá. Então, me conte quem é o Rafael. Sou eu. Não, tem. De vez em quando alguém pergunta, mas é tão variado, né? Muitas vezes a gente tem que falar assim: de onde você está olhando? Acho que essa é a melhor pergunta, né? Mas você está falando da advocacia, Rafael é um advogado que gosta da advocacia, um apaixonado pela advocacia, um empreendedor da advocacia e que coloca muita paixão em tudo aquilo que faz. É isso aí. Não, Rafael, é o seguinte, é interessante essa pergunta. Normalmente eu faço para os meus convidados, né? Você deve acompanhar que eu faço muita live. E é muito interessante que vez e outra a gente pergunta, né? Quem é você, né?
Quem é a pessoa? E sempre faz referência à questão profissional, né? E é muito interessante isso. A gente trazer essas reflexões, ainda mais hoje, agora, de manhã, todo mundo começando o dia. Claro que a nossa atividade, né, o exercer da nossa profissão é parte integrante de nós, claro, faz parte, é parte muito importante. Mas antes de sermos profissionais, nós somos pessoas, né? E é importante a gente pensar, né, o reflexo de nós, enquanto pessoas, no exercício da nossa atividade profissional, né? E como esse processo acontece. Então, é muito importante a gente trazer essa reflexão, né? Eu acho que, e eu sempre falo isso, um advogado, um juiz, um promotor, qualquer pessoa, ela tem habilidades técnicas, ela aprende as técnicas, mas ela sempre vai ser composta por aquilo que você é e por quem você é. Isso a gente não pode se esquecer nunca. Por isso, inclusive, que na seleção de pessoas, tem uma frase que eu gosto muito de, de seleção, que é: contrate caráter, treine talentos. Eu acho que passa muito por isso, passa muito por essa reflexão, não apenas na advocacia, mas em qualquer profissão. E quem é a Poliana? A Poliana, eu adoro quando reverte a pergunta. A Poliana é uma mulher determinada e que não desiste. Eu acho que isso me define muito bem, assim. Que não desiste, sabe? Feliz, alegre por natureza mesmo, mesmo antes das dificuldades, sabe? E que não desiste. E eu gosto muito de uma frase que eu falo ela muito, que também me define muito bem. Que eu acredito no que faço e faço porque acredito. Essa é uma frase que, assim, há um tempo atrás ela ecoou, assim, né? Na verdade, ela foi externada mesmo ante algo que é muito forte em mim, que é exatamente isso. Essa é a Poliana, tá? Isso. Mas vamos lá falar do Vamos. Nosso nosso tema. tema da live? Nosso tema, vamos. Então, paradigmas, né, Rafael? A gente tem como paradigma um método, uma referência, né? Enfim, algo que faz mesmo uma menção e até uma estrutura, talvez, parâmetros, né? Você entende que a advocacia, ela carrega em si, né? A advocacia, seus paradigmas. O que você entende sobre isso, assim? Poliana, quando a gente vai falar de advocacia, a gente tem que se situar no tempo e olhar para a advocacia ao redor e ao longo dessa linha de tempo que a gente vem estabelecendo. Há alguns anos atrás, a advocacia era composta essencialmente por um número muito pequeno de pessoas e, diante da sociedade, uma curva de crescimento constante e baixa, e a advocacia ela solucionava de uma forma muito personalizada cada problema. Eu comparo com a alfaiataria, né? O exercício da advocacia era o cuidado específico de cada tipo de demanda e de questão que nos eram apresentados. O tempo da máquina de escrever, o tempo dos grandes tribunos, era uma advocacia específica. Com o tempo, e a gente vai chegar em hoje, essa advocacia ela acaba se tornando mais complexa do ponto de vista da multiplicidade de informações, porém mais facilitada do ponto de vista do acesso a essas informações. Eu ainda peguei, lá no início da minha faculdade, as bibliotecas de escritório de advocacia, que tinham as coleções de pesquisa de jurisprudência.
E quando eu comecei a advogar, já era uma nova fase que você tinha um CD, né, de jurisprudência. O pessoal vendia no fórum, E vinha no Vademecum também. o pessoal vendia no fórum um repositório de jurisprudência. 2003, 4, 5, nessa fase. E a advocacia ainda era muito isso, especialmente aqui no estado de Goiás. Hoje, Poliana, a advocacia, eu acredito que ela vive um momento de curva da sua história. E quando eu digo hoje, eu não estou falando hoje, 2021, eu diria que de 2013, 2014 para frente, a gente começa a ver uma transformação da advocacia. E não dá para saber se essa transformação da advocacia é imposta por alterações legislativas ou se as alterações legislativas são trazidas por essa nova realidade do mercado da advocacia. De forma que você falar do exercício da advocacia hoje é diferente do que você falar do exercício da advocacia há 30, 20 anos atrás. Você tem um exercício de advocacia, como eu disse, mais complexo pela multiplicidade de informações. O advogado, mesmo um especialista, ele acaba tendo necessariamente um acúmulo de conhecimento e de áreas de conhecimento muito significativo. Você, por exemplo, você tem uma atuação muito especial em cartórios, né? E você acaba... E eu me lembro quando você começou essa atuação, que é uma atuação que, à primeira vista, lá atrás, quando você começou, as pessoas olhavam assim e falavam, mas como assim Nada a uma ver. atuação em cartório, né? E aquilo demanda conhecimento imobiliário, conhecimento contratual, conhecimento civil em geral, Empresarial. tributário, empresarial. É uma complexidade que muitas vezes as pessoas não enxergam. O advogado trabalhista, para pegar o meu exemplo depois do seu, até algum tempo atrás, bastava ele conhecer o direito do trabalho e um pouco de processo. Hoje, para você exercer a advocacia trabalhista, você tem que conhecer um pouco de tributário, de empresarial, até imobiliário também, e de acordo com o que vai surgindo e tornando mais complexas demandas, você aprofundando no seu conhecimento e na sua demanda. Então, esse advogado dos novos tempos é um advogado multidisciplinar. E há quem os critique, que ele abre o leque de conhecimento e diminui a profundidade, diminui a intensidade. Então, para cada tipo de exercício de advocacia, e isso acaba sendo natural. Quanto mais você sabe, menos profundo é o seu conhecimento. E é assim na advocacia e é assim na academia, né? Uma especialização, por exemplo, você abre um leque, passa por cima. Na graduação, você passa por cima de muita coisa. Na especialização, você aprofunda um pouco, mas ainda passa ali. A hora que você vai fazendo mestrado, você afunila. A hora que você vai fazendo doutorado, você sabe muito de pouquíssima coisa. Então, esse exercício da advocacia, ele vem trazendo esse conhecimento para um conhecimento mais amplo, mais multidisciplinar. E, por outro lado, isso traz uma busca por soluções mais efetivas da clientela, buscando enxergar não apenas a solução daquilo que o cliente lhe traz. Mas a gente vive hoje, Poliana, eu acredito muito nisso, a gente vive a era dos serviços, a era da prestação de serviços. Eu imagino, eu tenho uma metáfora que eu uso sempre com os colegas advogados, que o nosso cliente está sentado diante de uma televisão com controle na mão. E que se ele não gostar, ele muda o canal com uma facilidade muito grande, né? Então, você tem que prender o cliente com a qualidade do seu serviço, com a atenção que você presta e com a eficiência da solução. Não cabe mais um distanciamento. Então, nessa busca de soluções para os clientes, a gente tem que, quando o cliente chega com a demanda, a gente tem que fazer a leitura daquela demanda, entender o que é que efetivamente o cliente busca, muitas vezes entender as razões por trás daquela busca para tentar alcançar a solução. E a solução nem sempre vai ser o litígio. Nem sempre vai ser o litígio. Eu costumo dizer o seguinte, que o advogado bom de briga, ele é o advogado passado. Exato. O advogado do presente e do futuro é o advogado bom de solução. E, às vezes, uma boa briga é necessária para criar o clima do acordo,
Às vezes uma boa briga é necessária para você suplantar quem não quer uma negociação ou uma solução. Então, essa é a visão de novos tempos de advocacia que eu tenho. Exato, show, muito bom. E é isso mesmo que eu também vejo, sabe? E quando você fala em serviços, né, que é o tempo dos serviços e da qualidade dos mesmos, né, eficiência, entra aí também um assuntos que estão sendo muito amplamente ventilados, inclusive dentro da advocacia, que é a advocacia, né, como empreendedora e a inovação na advocacia, né? Como que você enxerga, você que tem inclusive essa visão enquanto instituição, né? Como você vê a atuação da advocacia em si no que se refere a esses elementos, né? Enquanto empreendedores e enquanto inovadores, né? O que você vê? Porque eu acho que é muito interessante a gente abordar esses pontos, né? Porque, enfim, eu também vejo que muita coisa ainda vai mudar ainda, né? Nós, como você bem falou, na linha do tempo, muita coisa já mudou e eu antevejo que vai mudar ainda também muita coisa. Helena, a gente está vendo uma curva da história, com certeza. Com certeza. E a gente está no meio dessa curva. Daqui a uns anos nós vamos olhar para trás e falar, caramba, né, passamos por isso. E isso vem não só da pandemia, essa pandemia foi um acelerador do futuro, mas na sociedade em geral isso já vinha acontecendo. Já venho falando sobre isso há pelo menos uns 6 anos, mais ou menos. E quando você traz essa reflexão dessas mudanças, de o que a gente vai fazendo, o que a gente pensa a respeito de empreendedorismo, já tem muitos anos que eu faço uma pergunta para toda a advocacia quando eu vou fazer minhas palestras. Qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu diferencial? Porque, ó, ser estudioso, ser ético, ser honesto, pensar rápido, ter boas soluções, isso é requisito. Isso é Esse, requisito para o e mercado é de um trabalho que paradigma você... também, né? Esse É, é um paradigma que exatamente. não deve ser mutável. Isso é constante. Exato. Agora, eu pergunto, qual que é o seu diferencial? E pensar no seu diferencial, ele é doloroso. Ele é doloroso porque parece que quanto mais a gente busca o próprio diferencial, mais a gente tem dificuldade de encontrar e mais a gente não se diferencia. E aí eu trago a seguinte reflexão, brinco muito com os colegas a respeito disso. Imagine que você tenha uma demanda muito importante. Uma demanda da pessoa que você mais ama nesse mundo. Aí pode ser marido, esposa, pais, filhos. A pessoa que você mais ama nesse mundo, você tem aquela demanda. Então, por óbvio que você não vai atuar na demanda da pessoa que você mais ama nesse mundo. E imagina que essa demanda daquela pessoa que você mais ama nesse mundo é uma demanda tão complexa e tão grande que é capaz de mudar a vida daquela pessoa para melhor ou para pior para sempre. E ela é uma demanda da sua área de atuação. Você enxerga aquela demanda dessa pessoa e ela é da sua área de atuação. O questionamento que eu faço é para as pessoas refletirem em silêncio. Para quem você leva essa demanda? Essa é a pergunta que eu gosto de fazer. A demanda da pessoa que você mais ama, na sua área de atuação, vai mudar a vida dessa pessoa que você mais ama, para melhor ou para pior. Para quem você leva essa demanda? E aí, quando você consegue pensar, fala, olha, fulano ou fulana, aí eu faço a segunda pergunta. Por que você levou essa demanda para essa pessoa? Com essa pergunta, você começa a conseguir entender o que é um diferencial. E aí fica mais fácil você buscar o seu diferencial. Porque o primeiro passo, antes da gente falar de empreendedorismo, antes de a gente falar de futuro, antes de você falar de modernização, é olhar para si dentro de si. O que eu faço de especial para o exercício da minha advocacia? Como que eu me diferencio? O que eu tenho a mais? Ou, se eu não tenho nada a mais ainda,
dentro dos pilares, dos paradigmas de muito estudo, de ética, de relacionamento, capacidade de relacionamento, isso eu já estou cobrindo essas áreas de forma satisfatória? É porque a partir daí que eu posso dar o próximo passo. Eu vejo muita gente investir em marketing jurídico sem se preocupar com esses paradigmas, por exemplo. De nada adianta você fazer um grande marketing, e outra metáfora que eu uso muito é a do restaurante. O restaurante faz um grande marketing, anuncia um grande lançamento, faz uma inauguração, o restaurante é maravilhoso, chega lá na hora de você ver a comida é horrível e ninguém vai Exato. voltar. Então você tem que entregar aquilo que você promete entregar. E aí eu volto para a sua pergunta, depois de ter contextualizado isso. A partir do momento que você se prepara, que você tem para entregar aquilo que você promete entregar, que você reflete, que você avança, que você cumpre as suas bases, os seus paradigmas, e você aprofunda na sua diferenciação, é o suficiente? Não, não é o suficiente. E aí entra o que eu acredito de empreendedorismo na advocacia. E diferente do que as pessoas pensam, empreendedorismo nada mais é do que planejar e colocar em prática. Planejar e executar. É isso que é empreendedorismo. Então, quando eu falo em empreendedorismo, as pessoas pensam que eu estou falando em abrir um escritório. É uma forma de empreender. Mas não é só assim que você empreende. Você pode empreender onde você está. Porque você começa a planejar e a executar um futuro de empreendedorismo. O empreendedorismo, ele traz uma dose de risco, mas não significa que é um risco de curto prazo. É um risco imediato. Então, de onde você estiver, às vezes você está trabalhando dentro de um escritório e você quer empreender, você quer planejar e executar, sair e abrir o seu, ou se tornar sócio desse escritório, ou se tornar gerente desse escritório. Isso é empreender. E acredite, estamos precisando muito incentivar esse empreendedorismo. Está faltando esse empreendedorismo. Como é que você se diferencia para se tornar? Outro dia eu conversava com uma advogada do escritório e eu estava conversando assim com ela. Olha, qual que é efetivamente o espaço que você enxerga de crescimento no escritório? Ah, é esse espaço de crescimento. Eu falei, como que você faz para chegar lá? Uai, é só eu trabalhar bastante e não errar. Eu falei, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque trabalhar bastante e não errar não alcança ninguém, não leva ninguém para um lugar diferente. Ai, Isso é não. básico, isso é um requisito. Tem que ser ativo, tem que solucionar, tem que antever, tem que estar à frente. E aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta. Institucionalmente, o que poderia ser feito por isso tudo? E eu tenho dito isso muito agora nessa caminhada de pré-campanha. Sei que nossa live não tem nada a ver com as vindouras eleições da ordem, mas eu tenho dito porque eu acredito nisso desde sempre, que eu acredito numa OAB que seja mais combustível e menos freio. Ótimo. Uma OAB incentivadora, uma OAB que traz o empreendedorismo para o seio da advocacia e começa ensinando as pessoas o que é empreender para que elas empreendam onde quer que elas estejam. Acho que isso é muito importante. É isso aí. Não, Rafael, excelentes colocações. Inclusive, é importante, eu criei um neologismo que eu falo muito também nas minhas palestras, que é o empreenda, com IN. Só complementando todas as ponderações que você trouxe, o empreendedorismo e, inclusive, entra aí, desemboca na diferenciação, ela é estruturada e desenvolve de maneira estruturada quando o profissional, quando a pessoa, o profissional, ele entende que essa diferenciação ela está nele mesmo, como você falou, nele. E não adianta copiar algo que ele acha diferente no outro, que o outro pode sim se inspirar. Mas a cópia, ela perde a força, perde valor, né? Então, eu gosto sempre de trazer essas reflexões também
Porque a diferenciação, ela, de fato, a gente vê estrutura e valor e relevância quando o profissional entende o seu papel no negócio, né, na atuação dele, e isso tem muito a ver com o que a gente falou lá no início, né, com o nosso indivíduo, com a nossa essência, com a nossa identidade, com o que a gente acredita. E isso, por exemplo, o que você coloca nas suas redes sociais, quem te conhece sabe que é o Rafael que está ali falando, que faz essa identificação. Então, isso passa a verdade, isso comunica a verdade, entende? Então, aí vai gerando relevância. É isso que nós também precisamos entender. Né? O advogado, quando ele começa simplesmente a copiar uma iniciativa, copiar por copiar, né? Iniciativa de um e outro colega, não vai ter a mesma resposta, né? Nós todos, a verdade, ela se comunica naturalmente, né? Muito bom. E você, Poliana, o que você acredita que possa ser feito pelo empreendedorismo? Então, eu gostei muito da sua fala quando você colocou que vê a ordem, né, enquanto instituição, uma mola motriz, né, como uma mola mesmo, para incentivar os advogados a empreender. E eu gostei muito, sabe, de ver isso, porque de fato isso o mercado precisa, tá? Nossos clientes anseiam, profissionais que tenham proatividade. Embora a gente tenha essa visão, né, diferente da atuação na advocacia e de mercado, a gente vê na realidade e no dia a dia colegas novos, mas ainda com a mentalidade de mil e bolinha. Então, as coisas mudaram. Os profissionais, eles precisam sim se capacitar, claro, mas eles precisam acreditar em si mesmos. E a instituição, enquanto OAB, eu vejo uma parcela muito importante nesse processo, tá? Maravilha. E deixa eu ver o que mais. Eu até anotei algumas coisas aqui para a gente discutir, mas eu acredito que eu falei um bocado aqui. E esse desafio, me conta agora aqui, já que você tocou no assunto da campanha, embora não seja o foco da nossa live, mas claro que tem a ver, porque envolve sim paradigmas e está dentro da advocacia. Então, me conta aqui, você, quando intentou, né, em se eleger, né, a presidência da OAB, você é movido pelos desafios ou os desafios, quando aparecem, eles te levam, te movem? Como que é o Rafael Lara nesse processo na vida pessoal e na vida profissional? Não acho que seja a história de ser movido por desafio, porque a história de ser movido por desafio fica me parecendo alguém que não se sacia, que nunca alcança, né? Eu gosto mais de pensar que eu tenho uma mistura de um ser utópico com um pragmático, né? Eu sou absolutamente pragmático em tudo que eu faço. Eu gosto de soluções efetivas e gosto de encontrar resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma utopia de estar num lugar melhor, vivenciar uma advocacia melhor, mais respeitada, uma advocacia em que os nossos honorários sejam mais valorizados, em que a gente tenha liberdade para empreender, que as nossas prerrogativas sejam absolutamente, sempre defendidas de forma intransigente, como a gente busca isso a todo momento na ordem. Porque não adianta, eu acho, tem uma coisa que é muito curiosa, Juliana, que vez ou outra alguém fala, ainda temos violação de prerrogativas. Temos todos os dias, infelizmente, porque são os seres humanos que violam prerrogativas da advocacia. E a gente precisa ter um combate forte, um combate exemplar
a essas prerrogativas, para que a gente faça com que as pessoas não queiram, temam a violação de prerrogativas. Porque, afinal de contas, a advocacia é o último dique de esperança de absolutamente todo cidadão com o Estado. Então, aquelas pessoas que estão resistindo, infelizmente, ocasionalmente, aqueles seres humanos vão violar as prerrogativas e a gente tem que reagir de forma exemplar para isso. Mas eu penso que ainda dá para a gente, a todo momento, elevar. E cada degrau que você sobe no respeito à advocacia, cada degrau que você sobe na valorização da advocacia, você quer subir mais e mais e mais. Por isso que eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para entregar, com muita criatividade, com muita inovação nessa caminhada aí do compromisso com a advocacia. Muito bom, muito bom. Então, nosso tempo está se esgotando. Alguém tem alguma pergunta? Agora é a hora. Eu quero te agradecer a oportunidade, Poliana, da gente estar aqui. Vou contar um segredo para você. Há uns 15 minutos atrás, meu celular travou geral. Até tentei mexer aqui sem sair da live, não consegui. Mas eu tô quase conversando com você como numa rádio. Tem 15 minutos que a tela está toda travada e eu só te ouço. Né? Então, Nossa! eu não estou vendo mais nada até uns 15 minutos. Está muito engraçado. E a tela está nós dois paralisados aqui. Eu te ouço e estou conversando, porque eu vi que está funcionando o áudio. Eu falei, não vou interromper a live, não vou contar para ela que está assim, senão vou deixar ela desconfortável. Mas no final da live eu conto. Então está aqui tudo travado na minha frente, mas mesmo assim foi muito bacana bater esse papo contigo. É bom lhe ver virtualmente, tem tempo que a gente não se encontra presencialmente. É verdade. Torcendo sempre muito por ti. E quero ainda receber mais livros da Poliana. Continue. Você escreve muito bem, você produz muito bem, é um exemplo, é uma referência nessa atuação cartorária. E tenho muito orgulho de ter participado da sua caminhada desde o início, É viu? isso aí. É isso aí. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Rafael, por ter aceito o convite. Logo a gente encontra pessoalmente. De fato, faz tempo, né, que a gente não se vê. Ó, hoje Ah, tem happy hour, viu, Poliana? é? Hoje tem happy hour do Compromisso com a Advocacia, lá na Casa do Compromisso, a partir das 18h30. Vai lá. Ah, ótimo. Vou dar uma chegadinha lá, então. E olha só, de fato, você participou ali do início, né, da criação da inteligência cartorial. E, inclusive, é importante dizer aqui que eu sou um exemplo de que fui incentivada pelo Rafael. Olha só que interessante. E isso assim, quase 5 anos atrás, quando, depois da minha atuação em cartório, né, algo me inquietou de, assim, devido às questões que eu observava de insegurança nas relações negociais, a dificuldade em resolver as questões documentais e regulatórias. Então, eu saí do cartório na época e decidi desenvolver uma advocacia que até então não se via, né, da forma que eu busquei desenvolver. Então, o Rafael foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, troquei ideia, e é muito interessante, né, ver como as coisas aconteceram e se desenvolveram de lá para cá. Né? Hoje a Inteligência Cartorial é uma empresa especializada em documentação e soluções documentais e regulatórias. Então a gente atua já em todo o Brasil, criamos o laudo de situação do imóvel, o selo de qualidade do imóvel, o primeiro selo de qualidade documental do imóvel. Então, a gente atua tudo que envolve o extrajudicial. Então, eu agradeço, tá? Agradeço por tudo, por ter participado desse início, por estar sempre acompanhando também. E tamo junto, viu? Obrigada, é uma honra estar com você aqui mais uma vez. Muito obrigada, gente. Obrigada, um excelente dia. E mais uma vez, Fica com obrigada, Deus. Rafael. Beijo grande e até a próxima. Até a próxima, não, até mais tarde no rap. Até, até mais tarde, gente. Tchau, um abraço.